Ishinomaki, Japão, 2011. Um taxista não identificado se prepara para a última corrida da noite. Uma passageira, que veste roupas de inverno fora de época. Ele acha estranho, mas segue a viagem sem questionar. O local de desembarque é uma região completamente destruída por uma catástrofe. O motorista, achando aquilo estranho demais, toma coragem e resolve perguntar o motivo de ir para lá. Mas quando ele olha para trás, não tem ninguém ali. O único registro de que essa viagem ocorreu é o taxímetro, que ainda marca o valor da corrida. 4 meses antes, em fevereiro daquele mesmo ano, algo chama a atenção das autoridades. Cerca de 20 peixes, que medem até 10 metros de comprimento, são encontrados sem vidas em praias na região de Tohoku. Pescadores reconhecem as criaturas. Elas são chamadas de Hyugu no Tsukai, ou Mensageiros do Palácio do Deus Mar. A ciência ignora, mas o povo sabe o que aquilo significa. Eles vivem em águas profundas e a população japonesa tem medo de sua presença, já que superstições antigas dizem que quando eles aparecem na superfície, só pode significar uma coisa. Um terremoto de escala 9.1. O maior do Japão. E um dos maiores do mundo. Mas o pior ainda estava por vir. Um tsunami que chegou a 40 metros de altura e ondas a 800 km por hora simplesmente devastaram a costa nordeste do país. Mas uma cidade se destacou não só pela destruição, mas pelos eventos sem explicação que começaram a ocorrer depois disso. Fukushima não só sofreu com o desastre, mas também graças a ele, com a explosão de sua central nuclear da cidade, liberando um grande material radioativo no oceano e na atmosfera. Famílias devastadas, sem casa, sem informação dos desaparecidos e enfrentando o luto das perdas. Mas algo acontece. Alguns meses depois, pessoas que já não estão mais entre nós voltam a aparecer. When night falls and the light has vanished, there are ghosts wandering around this area. Unfortunately, I am able to see them. No Japão, mais de 98% das pessoas são cremadas após sua partida. Eles acreditam fortemente na ideia de rituais seguidos à risca para garantir uma passagem tranquila para um outro plano. Sem esses ritos, a alma fica presa e vagando sem rumo. Eles classificam essas pessoas como os Yurei. Por mais que a maioria dos corpos tenham sido encontrados e identificados, Fukushima passou por um grande problema. O crematório da cidade não tinha capacidade suficiente para lidar com tanta demanda como aquela. Aos poucos, os cadáveres iam se decompondo e depois de anos, o Japão decidiu que precisava quebrar a tradição e enterrar o seu povo. Mas esse foi o seu maior erro. Os relatos começaram a aparecer poucos meses após o incidente. A então estudante Kudo Yuka resolve investigar como a população lidava após o evento traumático e percebeu uma coisa arrepiante. Sem terem qualquer tipo de conversa prévia ou contato, Kudo entrevistou cerca de 100 taxistas que revelaram eventos estranhos. De forma inacreditável, todos eles descreviam os detalhes da mesma forma. Pegavam passageiros jovens que vestiam roupas de frio fora de época, os passageiros pediam para ir até o local do acidente e quando o motorista percebia que o lugar estava destruído, ninguém mais se encontrava no carro. E é aqui que a coisa fica ainda mais perturbadora. Yuka também relata a presença de taxímetros e comprovações de rota por GPS, que mostram que eles de fato fizeram o percurso e a corrida não foi paga. Um taxista de 50 anos, que não teve informações divulgadas, relatou que apanhou uma moça vestindo o casaco, e ela pediu para ser levada até o distrito de Minamihama. Sabendo que a região estava devastada, ele disse para ela que só tinham escombros por lá, e ela olhou para ele e disse com voz trêmula: "Eu morri?" E antes que ele pudesse perceber, ela não estava mais no carro. Muitos psiquiatras levantaram a hipótese de que aqueles motoristas estavam sofrendo de alucinações de luto decorrentes do transtorno de estresse pós-traumático. Mas as aparições também começaram a ser presenciadas por quem não tinha perdido ninguém na tragédia. 霊感っていうことで言えばね、その公衆電話にいっぱい入ってたんですよ。はあ。
っていうのはね、ここから結構亡くなってる人が、はい、だって知り合いも大渡側でそのバス停河原で見つかったんだ。ね、ここらもね、結構車を。Pessoas diziam que viam criaturas fazendo filas nas portas de estruturas que foram destruídas, bloqueando estradas e caminhos que levavam até a região e até caminhoneiros escutando gritos horripilantes por socorro em lugares completamente abandonados. Shinji Yamada escapou com a sua família do tsunami, porém acabou perdendo sua casa. E depois de alguns dias, ele retornou ao local para poder recuperar 2 estátuas budistas que estavam nos destroços. E quando as trouxe para a pousada temporária em que estava ficando, tudo mudou. Seus filhos ficando cada vez mais doentes, calafrios inexplicáveis que surgiam, a sensação de que alguém tocava neles enquanto eles dormiam. Tudo isso levou o homem a chamar o exorcista Kancho Aizawa, que conseguiu fazer a passagem das presenças e trazer paz novamente para a família. Cientistas estudaram o fenômeno dos peixes remo para tentar entender se de fato eles conseguiram prever o desastre antes mesmo dele ocorrer. E a resposta que chegaram foi de que aquilo era inconclusivo. Por mais que a ciência explique que não tem relação a crença de que esse animal consegue ser um indicador de catástrofe, a população ainda assim prefere não acreditar. A outra explicação que relaciona as aparições a transtorno de estresse pós-traumático também não são aceitas muito bem por algumas pessoas, que questionam por qual motivo os espíritos estavam agindo da mesma forma quando foram avistados por pessoas diferentes. Talvez o ato de pegar uma carona para o último lugar em que estiveram seja uma tentativa daquelas jovens almas frustradas tentarem digerir o que aconteceu com eles, usando o motorista como uma espécie de Caronte da mitologia grega, que atravessava as almas de um lado para o outro do pós-vida. Almas que sequer entendem que não estão mais aqui. Almas que só estão perdidas e com medo. A ciência diz uma coisa e as superstições dizem outra. Não tem como saber o que de fato ocasionou essa epidemia de fantasmas no Japão. Mas uma coisa é certa: se você estiver pelas ruas de Fukushima à noite e um taxista não quiser levar você até o seu destino, talvez ele tenha um bom motivo. 結構タクシー運転手さんでもお客さんを乗せて振り返ったらいなかったっていう。だからそういうのは私一番あれここにすぐすぐ取り当たったとこだから幽霊の時もこれにだからこれニュースのようにしてもこれこうやって走ってますから夜は怖い。本当ですか？危ない。はい。これ間違ってこう目に入った時にここにパーって映ったらそれをバックミラーが怖いから。私もちょこっとこれ一回だけなんかおかしいのパッとこう映ったような気がしたことあって、それがちょっと怖いですよねこれね。これにちょこっとパーってこうなんかいや人の顔だと思います。はい。